Olha, a perseguição à esquerda não para. Faz mais ou menos um ano, o Olavo de Carvalho, que está desaparecido, né? Ele furou a fila do hospital, tá lá internado no hospital público aqui no Brasil. Engraçado, né? O cara é neoliberal, Estados Unidos, America First, mas na hora que fica doente vem pro Brasil. Ele falou numa live no Terça Livre, que ainda existia, ele falou, olha, a gente tem que começar a usar a estratégia de colocar na justiça todo o pessoal que é oposição ao Bolsonaro. Qualquer coisinha põe na justiça, qualquer coisinha põe na justiça. Pois bem, eles começaram a usar essa estratégia. E nós, o Plantão Brasil, ganhamos o primeiro processo. Pra quem não sabe, eu falei aqui em alguns vídeos no mês passado, a esposa do Ramagem nos colocou na justiça. É a esposa do Ramagem. O Ramagem, para quem não sabe, ele é o chefe da ABIN. Bolsonaro tentou nomear o Ramagem como chefe da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes barrou, porque ele é amicíssimo da família Bolsonaro e estava claro que seria uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Então, ele deu como prêmio de consolação a ABIN, que é a agência brasileira de inteligência que espiona cidadãos e que, inclusive, pela BIM tentaram comprar aquele sistema Pegasus que invade um celular, invade o celular das pessoas. É um sistema extremamente robusto que invade o celular da pessoa sem nenhum clique. E tem maneiras de invadir o celular da pessoa mandando um link, que você clica, ele invade o seu celular, mas o Pegasus não, você não precisa nem clicar em nada, ele invade o seu celular só sabendo o número. Pois bem, a esposa do Ramagem colocou o Plantão Brasil na justiça por conta de uma notícia publicada no site do Plantão Brasil no ano passado. Foi em abril, maio mais ou menos, que a notícia foi publicada. A notícia mostrava com provas, viu? Eu colocava trecho do Diário Oficial mostrando que ela, entre 2010 e 2012, ela era delegada de polícia em Roraima, só que ela nem morava em Roraima, e ela recebia salários, 18 mil. E ela nem morava lá. Em 2012 ela foi exonerada. Eu coloco até a imagem do Diário Oficial dela sendo exonerada. Ela e uma outra delegada. Na mesma notícia também mostrava que alguns delegados lá de Roraima entraram na justiça contra o governo do estado para receber algumas coisas. E aí, eles ganharam na primeira instância, mas só ela foi a única das delegadas que ganhou em segunda instância. E aí a justiça colocou uma multa de 10 mil reais por dia enquanto não se retratassem contra ela. O governo do estado, coincidência ou não, eu não posso falar que é coincidência, que ela me põe na justiça de novo, que esse pessoal é assim, o governo do estado simplesmente cometeu um erro e demorou 66 dias para se retratar contra ela. E o que aconteceu? Ela ganhou 660 mil reais do governo de Roraima. Que coisa boa, imagina? Ou se alguém fala, Thiago, enquanto o governo não se retratar contra você, é uma multa de 10 mil, e o governo esquece. E aí eu ganhei 600 mil, olha que coisa boa que seria. Pois bem, para ela foi ótimo, ganhou e a notícia estava ali. Ela disse que isso era violação de privacidade, que isso era fake news, e colocou o Plantão Brasil na justiça, e colocou alguns outros blogs pequenos, inclusive um deles é um blog chamado Falando Verdades, que é de um amigo meu que faz, Vitor, que faz no Facebook, desde 2013 a gente faz oposição ferrenha ao fascismo, a gente fez campanha nas redes para Dilma, sem ligação nenhuma com o PT, a gente não tinha, mas a gente já fazia as campanhas nas redes, inclusive a campanha de 2014, o Plantão Brasil alcançou mais de 50 milhões de pessoas no Facebook entre o primeiro e o segundo turno. A gente fez uma campanha ferrenha nas redes e olha, sem conhecer ninguém do PT, nem nada, a gente ia para cima lá, na época era do Aécio, mas já tinha o comecinho do fascismo. Pois bem, nos colocou na justiça a esposa do Ramagem e agora sai a decisão de que perderam. Perdeu a esposa do Ramagem e ainda vai ter que indenizar. Ela estava pedindo 65 mil reais de indenização para cada um que publicou a notícia. 65 mil, é isso que eles fazem. Vão lá e pedem dinheiro. Porém, ela vai ser obrigada a indenizar em 10% do que ela pediu. Assim que eu receber o dinheiro, vai demorar, que ela vai recorrer de novo. Vou gastar tudo em carro de som. Vou ver onde mora o Ramagem, vou colocar um monte de carro de som em volta da casa dele, denunciando os crimes do Bolsonaro. Vou fazer um inferno na vida desse pessoal. O que vai ter de carro de som falando Bolsonaro, fora Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, eles vão ver, saiu pela culatra o tiro. Mas a perseguição não para, outros canais também estão sendo processados por membros do governo Bolsonaro. É por isso que eu sempre falo, inscreva-se, curta os vídeos, compartilha, porque aqui a gente é a verdadeira oposição, e aqui nós não temos foro privilegiado, ajuda de custa, tudo mais, a gente simplesmente vai, mostra a cara e faz os vídeos. As poucas vezes que a gente teve algum reconhecimento foi pro ruim, que foi, por exemplo, quando a Polícia Federal não deixou a minha esposa entrar no Brasil, muita gente perguntou sobre isso. Eu vou esclarecer uma coisa. Polonês não precisa de visto para entrar no Brasil.
A Polícia Federal, quando deportou a minha esposa pela primeira vez, eles contaram que ela ficou no Brasil mais tempo do que ela poderia. E que aí ela não poderia retornar ao Brasil, ela tinha que esperar 6 meses para retornar ao Brasil. Na verdade, não era nem 6 meses, faltavam 4 meses. Em 4 meses ela poderia retornar ao Brasil sem visto novamente, então a deportaram. Porém, durante a pandemia, eu mostrei isso para os policiais, o tempo não contava mais. Durante a pandemia, durante o estado de calamidade pública, o tempo não contava. E eu mostrei que ela era casada e que ela podia entrar no país e a gente tirava o visto, que a gente tentou tirar o visto. Pois bem, na segunda vez, que foi semana passada, ela já estava fora do Brasil, fazia 5 meses, já estava fora do Brasil antes, fazia mais tempo. Então a gente saiu do Brasil em maio e a gente voltou em novembro. Tinha passado 195 dias, uma coisa assim. Então ela poderia voltar sem visto algum. Porém, ela tinha o visto. Ela tirou, a minha esposa tirou o visto para garantir, visto que tem validade de 1 ano. Mesmo com o visto, e veja bem, não precisava do visto, mas mesmo tendo visto e não precisando de visto, não queriam deixá-la entrar. E veja bem, enquanto a gente ficou ali mais de 20 minutos esperando a Polícia Federal decidir se ia deixar entrar ou não, eu ia fazer uma live se não deixassem. Eu comecei a fazer um escândalo, eu não cheguei a falar para eles, mas eu ia fazer uma live, falar, ó, não, estão barrando a gente aqui ao vivo. Enquanto decidiam, a gente viu trocentos estrangeiros entrando, a pessoa olhava o nome, carimba, entra. Eu nem mirava as páginas assim do passaporte. Eu olhava, entra. Entra. A gente começou a conversar olhando assim, aí vinha gente do México, chegou um voo depois da Europa, aí uma fila danada, aí chegava um estrangeiro qualquer com passaporte, a gente vê que não é brasileiro, que é um passaporte vermelho, às vezes é verde e tal. Entrava a pessoa, abria assim, pum, carimba e vai. Da minha esposa, não. Ela olhou o visto, fez uma cara feia quando viu o visto, ficou olhando as folhas, falou, peraí. E foi lá e não queria deixar ela entrar. Só pra você ver, perseguição, a gente é perseguido, sim, mas a gente continua, a gente tem que ir pra cima deles, é o que eu falei. Agora que o Ramagem perdeu o processo, a esposa do Ramagem, veja bem, não é uma pessoa qualquer. É um bolsonarista qualquer. Não, eu tô falando do chefe da ABIN. O chefe da ABIN que tentou contratar um esquema junto com o Carlos Bolsonaro, que é amigo dele, foi até no casamento dele, um chefe da ABIN que tentou contratar de Israel uma coisa para invadir os celulares das pessoas. Você acha que eles iam invadir o meu celular? Que não iam invadir o celular de pessoas do PT, de pessoas da oposição, talvez de outros youtubers? É claro que iriam, mas não tenha dúvida de que iam. Então, não é uma pessoa importante que tem os meios para perseguir e para tentar ferrar a vida de um cidadão, para tentar causar problemas na vida de um cidadão. Nessa ele perdeu e agora, é o que eu falo, para cima deles, agora a gente vai para cima para ganhar os 10% de indenização e vai mais para cima ainda, que eu vou ver onde moram e vai ter não sei qual a cidade, vai ter carro de som naquela cidade toda semana. Assim como a gente coloca em mais de 10 cidades por semana, vai ter R$6.500 para colocar na cidade onde mora o Ramagem todas as semanas, com as músicas lá do Madeirada, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando, a fome é culpa do Bolsonaro, desemprego é culpa do Bolsonaro, não sei o que é culpa do Bolsonaro. Não vou ficar fazendo acusações infundadas, obviamente, contra ele no carro de som, que até seria mais motivo para me colocar na justiça, mas mais dor de cabeça, eu tenho certeza que se o juiz, a juíza não é bolsonarista, se é uma justiça imparcial, e no Brasil a gente tem sempre medo, porque a gente está acostumado com o que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, com juízes como Sérgio Moro, Bretas, com juízes que perseguem junto com o Ministério Público, porque no Brasil é assim, você precisa de um promotor e de um juiz para você acabar com a vida do cidadão, qualquer cidadão. Seja eu, seja um ex-presidente que era líder nas pesquisas. Precisou de um procurador, no caso a força-tarefa inteira, e um juiz em conluio para colocar o cara na cadeia por 580 dias. Estou falando do Lula. Agora imagina um cidadão qualquer que não é famoso igual o Lula. Um juiz, um promotor. Um promotor inventa uma coisa, um juiz diz sim e pronto, se acaba com a vida de uma pessoa. Mas a gente continua indo para cima e... Obviamente não farei acusações infundadas, mas vamos lá mostrar que a fome, o desemprego, o que aconteceu na pandemia, 600 mil mortes, são culpa do Bolsonaro e dá uma dor de cabeça para esse pessoal. Eu só não vou fazer um outdoor na frente da casa, porque as empresas de outdoor, a gente parou de fazer outdoors, porque as empresas de outdoor é muito difícil achar uma empresa que aceita. A empresa até aceita, a gente manda arte, quando chega na hora de fazer, a empresa fala, não quero mais. Não quero. Eu vou dar um exemplo. Em Maceió, foi o primeiro outdoor que a gente fez. Na hora de renovar, falaram, não vamos renovar. Eu falei, por que não? Não vamos renovar. Mas a mesma empresa fez um outdoor do Bolsonaro com fake news. A mesma empresa fez um outdoor pró-Bolsonaro em Maceió. Aí tinha gente que mandava, Thiago, tem aqui outdoor na minha cidade do Bolsonaro, faça um. Eu ligava para a empresa, que geralmente está o número embaixo, falava, não,
contra o Bolsonaro a gente não faz. Só para você ter ideia de como é difícil fazer oposição, porque bolsominions não querem nem saber de lei, se pode ou não pode, simplesmente eles rejeitam. Então, continuaremos indo para cima deles. Hoje é um grande dia. Aí como eu tô no hotel aqui, não tem a mimosa para eu beber, senão eu estaria bebendo aqui a mimosa, não tem nem a taça, nem nada. Posso beber uma água, mas já eu vou lá beber uma mimosa, um chopp, para comemorar. Essa eles perderam, e as próximas também perderão, porque eles continuam com a tática de lawfare. Lawfare é o que o Lula sofreu, que é usar a lei para começar a colocar um monte de processo em cima das pessoas. Tem muita gente que eu sei que vai comentar, Thiago, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Gente, eu tô bem assessorado, assim que esse processo saiu, foi no ano passado, eu nem falei aqui no canal, eu falei com o José, do portal do José, ele até me ajudou tudo mais, mas depois eu tinha que achar um advogado, porque ele não advoga. Mas ele me ajudou em muita coisa, logo que saiu o processo. Depois nem falei mais com ele sobre o assunto, porque já estava tudo sob controle. Mas a gente tá unido, a gente tá todos juntos contra o bolsonarismo, contra esses fascistas. Ó, grande dia, quem estiver feliz aí também, que não for inscrito, inscreva-se no canal. Mais uma derrota para esses fascistas. E se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não curtiu o vídeo até agora, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Eu vou ler aqui os comentários. Falou!